Olá, paz seja convosco. Dando a continuidade ao seminário, quebrando maldições, vestindo a armadura. Vamos para o segundo tema, batalha espiritual, não vivemos em função do inimigo. O foco deve ser Deus, não o diabo. Esta apresentação visa reorientar a perspectiva do cristão sobre a batalha espiritual, deslocando-a de uma visão centrada no inimigo para uma cosmovisão totalmente focada em Jesus Cristo, o nosso general e vencedor. A base do nosso estudo é a passagem sobre a armadura de Deus em Efésios 6:10 a 17. No entanto, o apóstolo Paulo apresenta uma advertência fundamental antes de listar as peças da armadura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. A vitória de um soldado não depende apenas da sua armadura, mas do seu treinamento e, principalmente, do seu moral. Da mesma forma, a vitória do cristão advém de estar fortalecido no Senhor, que é o significado de indunamo, ser forte ou receber força, no grego. O nosso foco não deve ser gastar tempo excessivo estudando as minúcias e hierarquias do exército das trevas. O autor do texto anexo afirma que não há sequer um capítulo dedicado a Satanás, pois ele não é tão importante quanto muitos o fazem ser. Passar tempo demais com o diabo é desviar o olhar do que realmente importa, a comunhão com Deus, o estudo da sua palavra, o cuidado com os irmãos e a evangelização dos perdidos. O diabo é o cara cortada, e nós não precisamos temê-lo, mas sim aquele que o derrotou na cruz, Jesus Cristo. Ele só pode agir mediante a permissão de Deus, como no caso de Jó 1:6 a 12. O princípio fundamental que será explorado é que a batalha é do Senhor, e não nossa. Esta verdade deve trazer alívio e segurança para todo crente, pois, em última análise, o vitorioso será o Senhor. Nossa parte na guerra se resume em reivindicar o poderio e as estratégias de Cristo, nosso general, por meio das armas espirituais. O primeiro combate que somos convocados a lutar é o bom combate da fé, 1 Timóteo 6:12. Ao final deste seminário, o participante deverá sair com a convicção inabalável de que a vitória é uma dádiva da superabundante graça de Deus, uma manifestação do seu poder, Êxodo 17:9, e que, ao invés de viver em função do inimigo, devemos viver em prol da comunhão e intimidade com o Senhor. A armadura de Deus só é eficaz para o soldado que já está fortalecido nele. A batalha espiritual é uma realidade inegável na vida cristã, e o apóstolo Paulo, ao instruir a igreja em Éfeso, revela as ferramentas necessárias para a vitória. Contudo, antes de listar o cinto da verdade, a couraça da justiça ou qualquer outra peça da armadura, ele estabelece o primeiro e mais fundamental princípio: o poder da armadura depende intrinsecamente do poder da fonte. Paulo ordena, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. Esta passagem não é um mero prefácio, mas sim o alicerce sobre o qual toda a estratégia de batalha se constrói. A vitória na guerra espiritual não reside meramente no conhecimento das peças da armadura ou nas táticas de defesa, mas no estado de prontidão e fortalecimento do soldado em Cristo. A armadura, por si só, é um instrumento passivo. Ela protege, mas o que garante o triunfo na ofensiva e na resistência é a força interior, o moral do soldado e, crucialmente, a força do seu general. O termo grego utilizado por Paulo, indunamo, traduzido como sede fortalecidos, é um verbo que significa ser forte ou receber força. Ele não sugere um esforço humano de automotivação, mas sim uma provisão divina. É um imperativo passivo, indicando que o fortalecimento não é algo que o crente faz por conta própria, mas algo que é feito nele pelo poder de Deus. O soldado deve se colocar em uma posição de dependência para ser enchido com a força que emana do Senhor. Este entendimento muda radicalmente a perspectiva da batalha. O foco se desloca de uma luta desesperada contra um inimigo poderoso, o diabo, para uma caminhada confiante na força do nosso aliado, Jesus Cristo, que já venceu na cruz, Colossenses 2:15. O inimigo, conforme o tema deste seminário, não é o centro, mas sim aquele que nos capacita. Se o nosso foco for o diabo, ele nos esgotará. Se o nosso foco for o Senhor, ele nos fortalece. O primeiro passo, portanto, não é vestir a armadura, mas estar fortalecido nele antes de sequer entrar no campo de batalha. O preparo para a guerra espiritual é, antes de tudo, um ato de intimidade.
O fortalecimento acontece na oração, na palavra e na comunhão, onde o Espírito Santo opera a provisão desta força inesgotável. O revestimento da armadura de Deus é a manifestação visível e prática desse poder já recebido. Um soldado fraco, mesmo com a melhor armadura, será ineficaz. Um crente fortalecido no Senhor, ao vestir a armadura, está pronto para guerrear com a convicção de que a guerra é do Senhor e a força é sua. Portanto, não negligencie este fundamento. Busque primeiro o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder para que a armadura seja não apenas proteção, mas um catalisador da vitória já conquistada. Colocando Satanás em seu devido lugar. O princípio central da batalha espiritual é uma reorientação de foco. Não devemos viver em função do inimigo, mas sim em função de Deus. Este é o cerne da libertação e do poder do crente. Historicamente, muitas doutrinas de batalha espiritual caem na armadilha de dedicar energia excessiva ao estudo das trevas. Dedicam-se horas à hierarquia de demônios, às suas jurisdições e às suas estratégias, transformando Satanás no protagonista de uma história que pertence inteiramente a Jesus Cristo. O texto bíblico, no entanto, coloca Satanás em seu devido e subordinado lugar. O autor do texto anexo ressalta que a Bíblia não possui sequer um capítulo dedicado a ele, pois ele não é tão importante quanto fazemos ser. O livro de Jó ilustra perfeitamente essa subordinação, mostrando que o adversário só pode agir mediante expressa permissão do soberano, Jó 1:6-12. Ele não tem autonomia para tocar na vida do crente que está sob a cobertura do Altíssimo. Essa verdade deve desinflar qualquer terror que o cristão possa sentir em relação ao diabo. Nosso tempo e energia não devem ser gastos em discussões sobre o poder do inimigo, mas sim no cultivo da intimidade e do conhecimento de Deus, aquele que possui todo o poder. A palavra de Deus ensina que a nossa vocação principal é lutar o bom combate da fé, 1 Timóteo 6:12. A fé não é exercida focando no inimigo, mas sim no objeto da fé, Deus. Portanto, a estratégia espiritual do crente vitorioso se concentra em 4 pilares inegociáveis, que são a verdadeira guerra santa. 1. Oração e comunhão com Deus. Fortalecer o espírito no Senhor, Efésios 6:18. 2. Estudo da palavra. O ensino cingir-se com a verdade e manejar a espada do espírito. 3. Comunhão com os irmãos. Fortalecer a tropa, pois a justiça e o amor protegem o coração. 4. Evangelismo. Avance para o território inimigo, resgatando vidas e cumprindo o ID. O diabo, na visão do texto anexo, é o cara cortada, aquele que foi desarmado e exposto publicamente na cruz por Cristo, Colossenses 2:15. Ele já foi derrotado, e o cristão precisa viver à luz dessa vitória consumada. Se o medo for inevitável, que ele seja direcionado a Deus, aquele que tem poder para julgar o corpo e a alma no inferno, Mateus 10:28. Contudo, para o crente, Deus é Pai amoroso. O maior poder disponível para a batalha espiritual não é uma técnica ou um ritual de guerra, mas a presença do Espírito Santo que habita em cada crente, 1 Coríntios 3:16. Se aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, 1 João 4:4, por que gastaríamos mais tempo com o menor? O foco deve ser o general e não o inimigo vencido. A soberania de Deus sobre Satanás. O entendimento da soberania de Deus é o baluarte mais seguro contra o medo excessivo na batalha espiritual. O princípio da permissão divina estabelece uma verdade negociável. O diabo não pode agir de forma independente ou arbitrária na vida de um filho de Deus que está sob o conserto e a proteção do Pai. A crença de que Satanás tem total liberdade de ação anula a soberania de Deus e lança o crente em um estado de constante terror e incerteza, forçando-o a viver em função do inimigo, o que contraria o tema central deste seminário. O livro de Jó é o grande paradigma bíblico deste princípio. No primeiro capítulo, somos transportados ao cenário celestial onde Satanás comparece perante Deus. O diálogo é claro e instrutivo. Satanás só é capaz de tocar em Jó após expressa autorização do Senhor, e mesmo assim, dentro de limites estritamente definidos por Deus, eis que tudo quanto tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão, Jó 1:12. Mais tarde, a permissão é renovada, mas o limite é ajustado, eis que ele está no teu poder. Poupa, porém, a sua vida, Jó 2:6.
Esta passagem demonstra que Satanás é um ser subordinado, incapaz de romper a cerca protetora de Deus sem um decreto soberano. Deus, como Pai amoroso e perfeitamente sábio, permite lutas e provações com um propósito bem definido: o nosso aperfeiçoamento, amadurecimento e a manifestação da glória dele em nossa fragilidade. Romanos 5.3-5. O texto anexo utiliza uma analogia perspicaz: as lutas são como a salada necessária que o Pai, em seu amor, nos serve para o nosso bem-estar espiritual. Assim como o corpo precisa de nutrientes amargos para ser saudável, a alma precisa de provações controladas para crescer na fé e na perseverança. Nesta ótica, o inimigo, sem o saber, torna-se um pedagogo a serviço do Pai. A tentação e a provação, embora originadas pelo adversário, são filtradas e usadas por Deus para testar a qualidade da nossa fé e para nos moldar à imagem de Jesus Cristo. A soberania divina transforma o mal planejado por Satanás em um instrumento de bem e de crescimento para os que amam a Deus. Romanos 8.28. Em vez de temer o poder do diabo, devemos descansar na certeza da onipotência e do cuidado de Deus. Sabendo que o inimigo nunca age por conta própria, o crente é liberto da paranoia e pode manter o foco no fortalecimento em Cristo. A nossa confiança não está na nossa capacidade de nos defender das investidas demoníacas, mas na fidelidade daquele que prometeu: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16.18. O princípio da permissão divina nos convida a confiar plenamente na proteção de Deus, vivendo em paz e não em pânico. A batalha pertence ao Senhor. O primeiro e mais libertador princípio que todo crente deve internalizar sobre a guerra espiritual é: a batalha é do Senhor e não nossa. Este conceito não anula a nossa responsabilidade de lutar o bom combate da fé, mas reorienta a fonte de nossa força, a origem da vitória e o destino final da glória. É um princípio que transforma a ansiedade da autossuficiência na paz da dependência divina. Quando Davi, ainda um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias, ele não confiou em sua própria armadura ou experiência militar, mas declarou com inabalável convicção: pois o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará às nossas mãos. 1 Samuel 17.47. Davi compreendeu que ele era apenas um instrumento. O vencedor, o estrategista e o executador da vitória era o próprio Deus de Israel. Essa verdade deve ser o centro da nossa cosmovisão de batalha. Se a luta fosse nossa, nossa vitória seria incerta e dependente de nossa força limitada e falível. Mas, se a batalha é do Senhor, a vitória é garantida para nós, seus soldados, porque a sua força é ilimitada, e ele jamais perde uma guerra. Ele já despojou os principados e potestades na cruz. Colossenses 2.15. A atitude de Moisés, ao clamar a Deus na partida da Arca da Aliança, reforça esse princípio. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Números 10.35. Note o pronome possessivo: os teus inimigos. Moisés não personalizou o conflito como meus inimigos, mas identificou-os corretamente como aqueles que se opunham ao Senhor. Quando a Igreja reconhece que o adversário é inimigo de Deus, e não primariamente nosso, ela se coloca sob o estandarte do general invencível. Essa convicção de que a batalha pertence ao Senhor gera dois frutos espirituais essenciais. Alívio e descanso. O fardo da vitória é removido dos nossos ombros. Não precisamos mais viver sob a tensão e a preocupação constante com as artimanhas do inimigo. Podemos descansar na promessa de Salmos 46.10, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. 2. Foco em Deus. Em vez de estudarmos o inimigo, o tempo é dedicado à busca do general. É no altar, na oração e na palavra que recebemos as instruções e a força para o combate, conforme o pré-requisito do slide 1, sermos fortalecidos no Senhor. Em suma, a nossa parte é cumprir a ordem de marcha, vestindo a armadura e lutando o bom combate da fé. A vitória, a glória e o poder de dissipar o inimigo são uma manifestação da fidelidade do Senhor. Devemos lutar com fé, sabendo que Ele já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15.57. As armas espirituais e a vitória. O entendimento de que a batalha pertence ao Senhor nos conduz naturalmente ao reconhecimento da sua completa provisão.
Um general humano pode enviar um soldado para a guerra sem os recursos adequados, mas Deus jamais o fará. A sua fidelidade e o seu amor garantiram que, ao sermos convocados a lutar o bom combate da fé, já recebemos todas as ferramentas necessárias para a defesa e o ataque. O apóstolo Paulo é enfático ao afirmar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, 2 Coríntios 10.4. Nossas armas não se baseiam em força física, táticas humanas, ou mesmo em rituais complexos. Elas são de natureza espiritual e, por isso, possuem um poder destrutivo incomparável, pois operam no nível da autoridade e onipotência de Deus. A provisão de Deus é completa e abrange tanto a armadura, defesa, quanto os elementos que constituem o poder intrínseco do crente em Jesus Cristo. A armadura de Deus, conforme descrita em Efésios 6, já inclui a palavra, a espada do Espírito, e a fé, o escudo. No entanto, o arsenal espiritual se estende a elementos fundamentais que garantem a nossa posição legal e nosso poder. A fé é o princípio ativo que aciona o poder de Deus e torna a armadura funcional. A 1 João 5.4 declara, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 2. A palavra, a verdade é o fundamento de toda a defesa, cinto da verdade, e a única arma de ataque eficaz, espada do Espírito. 3. O sangue de Jesus, justiça e perdão é a base de nossa justificação, couraça da justiça, e a fonte de nossa autoridade, pois pelo sangue fomos resgatados, e Satanás não tem mais direito sobre nós. Apocalipse 12.11. 4. O Espírito Santo, ele é o selo, o poder e a presença que opera o fortalecimento no Senhor e nos capacita a orar com eficácia. O elemento central da vitória, que transcende até mesmo as peças da armadura, é o poder de Deus. O texto anexo faz uma referência poderosa à figura do bordão de Deus, que estava na mão de Moisés durante o conflito com Amaleque, Êxodo 17.9. O bordão não tinha poder em si, mas simbolizava a autoridade e a presença manifesta de Deus. Enquanto Moisés mantinha o bordão erguido, Israel prevalecia. A vitória não dependia da força do exército de Josué, mas do poder de Deus representado por aquele bordão. Para o cristão, este bordão é a personificação do poder de Deus disponibilizado em Cristo. Nossa tarefa é erguer as mãos em oração, revestidos da armadura e cheios de fé, confiando que o poder para destruir as fortalezas não é nosso, mas opera através de nós, porque é poderoso em Deus. Não somos convocados a lutar a batalha sozinhos, mas sim a nos apropriar, pela fé, da total e suficiente provisão do Senhor. A nossa verdadeira luta. A batalha espiritual é, antes de ser um confronto de táticas ou estratégias, uma batalha de fé. O apóstolo Paulo define o campo de batalha em Efésios 6.12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Esta passagem nos lembra que a luta é desigual e está em um plano de existência que transcende o nosso. Seria loucura lutar contra estas forças celestiais com recursos meramente humanos. É precisamente por isso que a nossa vocação principal na guerra foi definida por Paulo a Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão de fé perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6.12. A boa milícia da fé ou bom combate da fé é o nosso verdadeiro e único combate. A luta do crente não é primariamente contra um demônio específico, mas contra a incredulidade e a dúvida que o inimigo tenta plantar em sua mente. A batalha da mente e a fé como antídoto. A principal estratégia de Satanás é o engano, sofismas e a acusação. Ele lança dardos inflamados para minar a nossa fé, nos fazer duvidar do amor de Deus, da eficácia do sacrifício de Jesus Cristo e da certeza da salvação. Portanto, fortalecer-se na fé é o verdadeiro combate. A fé é o escudo, Efésios 6.16, que não apenas resiste aos dardos, mas os apaga. Ela é a única força capaz de anular as mentiras do diabo. O combate da fé consiste em rejeitar a mentira. O diabo é o pai da mentira. João 8.44. Ele ataca nossa identidade em Cristo, nossa vocação e nossa esperança.
O crente luta quando ele conscientemente se recusa a aceitar as mentiras do inimigo. 2. Lançar mão da verdade. A fé está diretamente ligada à palavra de Deus, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Quando a palavra é proclamada com fé, ela se torna a espada do Espírito, destruindo fortalezas e aniquilando argumentos. 3. Descansar na graça. A fé se baseia na graça, não no mérito. Fortalecer-se na graça do Senhor significa confiar que a vitória não depende do nosso desempenho, mas do desempenho de Cristo em nosso favor. Em resumo, a vitória na batalha espiritual é uma questão de convicção. O poder que vence o mundo não é um poder de expulsão contínua, mas a nossa fé. 1 João 5:4. Ao focarmos em Deus, fortalecidos no seu poder, e ao combatermos a incredulidade com a firmeza da palavra, estamos lutando a verdadeira luta para a qual fomos convocados, garantindo o triunfo prometido por nosso general. A armadura de Deus, cingir-se com a verdade. Ao listar a armadura de Deus em Efésios 6:14, Paulo não escolhe o cinto da verdade ao acaso para ser a primeira peça. Na indumentária do soldado romano, o cinto, ou cingulum, era a peça que unia e firmava todas as outras. Ele segurava a túnica, impedia movimentos desnecessários, dava suporte à coluna e servia de suporte para a espada. Sem o cinto firmemente ajustado, o soldado estaria desorganizado e vulnerável. Espiritualmente, a verdade é o que mantém o crente organizado e coeso para a batalha. O ato de cingir-se com a verdade significa envolver todo o nosso ser, mente, emoções e ações, com o que é real, imutável e seguro. A verdade, neste contexto, possui uma dupla dimensão, a verdade objetiva e a verdade pessoal. A verdade pessoal é a pessoa de Jesus Cristo, que declarou: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", João 14:6. Cingir-se com a verdade é ter um relacionamento íntimo e diário com Cristo, pois Ele é a nossa realidade central. 2. A verdade objetiva é a palavra de Deus. Jesus orou ao Pai: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade", João 17:17. A Bíblia, a palavra revelada, é o manual, a instrução e o mapa que nos protege dos enganos do mundo. O diabo opera primariamente através de mentiras, enganos e sofismas, visando minar a fé e a identidade do crente. Ele é o pai da mentira, João 8:44, e seu arsenal é construído sobre falsas acusações, dúvidas e distorções da realidade. O primeiro passo para a vitória, portanto, não é um contra-ataque físico, mas a rejeição intelectual e espiritual das mentiras do inimigo, lançando mão da palavra de Deus como o único padrão de verdade. Quando o crente se depara com a dúvida, um dardo inflamado, o cinto da verdade entra em ação. Se o diabo acusa: "Você não é salvo", a verdade responde com Romanos 10:9, "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." A verdade é o alimento que fortalece contra a dúvida e a acusação. Cingir-se com a palavra diariamente significa mergulhar na verdade não apenas para o conhecimento, mas para a prática. Um crente que vive de acordo com a verdade é íntegro e não oferece brechas para as táticas de engano do adversário. A integridade baseada na palavra é o que nos torna firmes, Efésios 6:13. Se o fundamento da verdade estiver instável, todas as outras peças da armadura, justiça, paz, fé, também estarão comprometidas. Portanto, a diligência em conhecer e praticar a palavra é o ato essencial de vestir o cinto da verdade e garantir o sucesso na batalha da fé. A armadura, justiça, paz, fé e salvação. As peças da armadura de Deus que Paulo lista a seguir ao cinto da verdade são cruciais para a proteção das áreas mais vulneráveis do crente: o coração, centro da vontade e emoções, e a mente, centro do pensamento. Essas quatro peças, justiça, paz, fé e salvação, trabalham em conjunto para garantir que o soldado esteja firme e protegido, capaz de resistir às investidas diretas do inimigo. A couraça da justiça, Efésios 6:14, é a peça que protege o coração, o órgão vital. Essa justiça possui uma dupla dimensão, a justiça imputada e a justiça prática.
A justiça imputada é o status de justificado que recebemos pela fé em Jesus Cristo, cuja obra perfeita nos cobre como uma couraça impenetrável, Romanos 5.1. É a certeza de que Deus nos vê sem culpa, o que anula a principal arma de Satanás, a acusação. A justiça prática refere-se à nossa conduta diária, vivendo em obediência à palavra. Uma vida justa protege a fé e o amor, guardando nosso coração de ressentimentos para com Deus e dos conflitos destrutivos nos relacionamentos com os irmãos. A preparação do Evangelho da Paz, Efésios 6.15, é representada pelas sandálias, que garantem a estabilidade e a prontidão do soldado. A preparação ou firmeza decorre da paz que temos com Deus, fruto da justificação, Romanos 5.1. Essa paz se estende a 3 áreas vitais: paz com Deus, pelo perdão dos pecados, paz consigo mesmo, pela certeza da salvação, e paz com os irmãos, pela prática do perdão e da comunhão. Quando a paz governa o coração, o moral da tropa, o nosso espírito, está elevado, e o crente está pronto para avançar com segurança e firmeza, sem escorregar nas armadilhas da discórdia e da ansiedade. O capacete da salvação, Efésios 6.17, é vital, pois a mente é o principal campo de batalha. O diabo ataca a mente com dúvida, desespero e engano. O capacete protege o crente, garantindo que a esperança da salvação final permaneça firme. O primeiro passo da apostasia ou do desvio é a perda da esperança. Manter o capacete é lembrar diariamente da certeza da vitória em Cristo e da promessa da vida eterna. Essa esperança inabalável serve como uma blindagem contra a mentira de que as lutas atuais são a derrota final. Por fim, o escudo da fé, Efésios 6.16, é a única peça móvel de defesa e a única capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados são pensamentos de incredulidade, tentações urgentes, acusações e ataques de dúvida. A fé, que confia na palavra de Deus, a verdade, e na obra de Cristo, a justiça, ergue-se para interceptar esses ataques antes que atinjam o coração e a mente. O escudo da fé é a manifestação prática do combate da fé, 1 Timóteo 6.12, assegurando que, mesmo sob fogo pesado, o crente permaneça inabalável em sua posição de vitória. A palavra de Deus como ataque e defesa. Após cobrir todas as peças de defesa da armadura, Paulo introduz a única arma de ataque listada, a espada do Espírito, Efésios 6.17. Esta espada não é de fabricação humana, mas é o poder de Deus canalizado. Paulo a define claramente, que é a palavra de Deus. É crucial notar que a palavra grega usada aqui é machaira, espada curta de combate, usada no corpo a corpo, e não runfaia, espada longa, mais defensiva. Isso enfatiza que a palavra é projetada para ser usada de forma precisa, direta e ofensiva. A palavra de Deus, conforme descrita em Hebreus 4.12, é a própria essência do ataque espiritual, porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela não é apenas um texto antigo, é viva, cheia de autoridade e capaz de expor e destruir as fortalezas mentais e espirituais do inimigo. O poder da palavra, no entanto, é liberado através de um canal, o Espírito Santo. A espada é do Espírito porque ele é quem a inspira, 2 Timóteo 3.16, quem a revela ao crente e quem dá a autoridade para usá-la. Sem a direção do Espírito, a palavra é apenas letra. Cheia do Espírito, a palavra se torna poder. O exemplo supremo do uso da espada do Espírito é Jesus Cristo em sua tentação no deserto, conforme registrado em Mateus 4. Quando o diabo o atacou com dúvidas sobre sua identidade e com distorções das Escrituras, Jesus não iniciou um debate teológico complexo. Ele respondeu a cada ataque com a palavra, a espada, de forma direta e concisa, proferindo o famoso, está escrito. Ao usar Deuteronômio 8.3, 6.16 e 6.13, Jesus demonstrou que a palavra, quando usada com fé e autoridade, não apenas se defende, mas também ataca e repele o inimigo. Portanto, o crente deve ser diligente em 3 aspectos para usar a espada eficazmente. 1. Conhecimento e revelação. A palavra precisa ser lida, meditada e memorizada para que se torne uma palavra fresca e disponível no momento do combate. 2. Fé.
A palavra é uma arma mortífera contra as trevas somente quando é proferida com convicção absoluta na sua veracidade e poder. 3. Autoridade. O crente deve usar a palavra em nome de Jesus Cristo, reivindicando o poder da sua vitória consumada. Uma palavra fresca e cheia de fé é uma arma mortífera porque atinge diretamente o coração da mentira. Se o inimigo lança uma acusação, a espada do Espírito corta-a com a verdade do perdão. Se ele traz uma dúvida sobre a provisão, a espada corta com a promessa da fidelidade de Deus. O domínio da palavra é, portanto, essencial para que o crente passe da defesa passiva para a ofensiva vitoriosa. O foco na intimidade com Deus. A conclusão do tema: não vivemos em função do inimigo. O foco deve ser Deus, não o diabo. Reside em entender que a vitória espiritual não é o resultado de uma batalha defensiva bem-sucedida, mas a consequência de uma vida de intimidade e confiança inabalável no Senhor. O caminho para o triunfo é perfeitamente traçado no livro de Salmos, que resume a nossa responsabilidade na guerra: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmos 37.3. O comando para confia no Senhor é o antídoto direto contra o medo e a ansiedade gerados pelo inimigo. Confiar significa render-se à sua soberania, reconhecendo que Ele é o general que já venceu. Esta confiança se manifesta no ato de entregar o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. Salmos 37.5. A entrega do caminho é um sinal de rendição total à vontade e ao controle de Deus, liberando-nos da exaustiva tarefa de tentar controlar o inimigo ou o resultado das circunstâncias. Em seguida, o Salmo nos instrui a faze o bem. No contexto da batalha da mente, fazer o bem é a aplicação prática da fé, é a decisão ativa de rejeitar as mentiras e lançar fora a dúvida, o mal da incredulidade, com a verdade e a justiça. É manter a conduta irrepreensível e o coração focado na palavra, o alimentar-se da verdade. Lutar o bom combate da fé é escolher o bem da confiança em vez do mal da preocupação. O ápice desta comunhão é o convite para agradar-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37.4. Agradar-se dele significa buscar sua presença, sua palavra e sua vontade acima de tudo, mesmo em meio às tribulações e aos ataques. A oração é o meio pelo qual cultivamos essa intimidade e recebemos o fortalecimento no Senhor. A oração fervorosa não é apenas um pedido de socorro, mas um ato de guerra que estabelece o domínio de Deus sobre as circunstâncias. Nossa vitória não é um troféu conquistado por mérito próprio, mas a manifestação da graça e da fidelidade de Deus em nossa vida. É a certeza de que, ao nos escondermos em Ele, sua proteção é absoluta, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Salmos 91.4. O verdadeiro caminho da vitória é habitar sob o refúgio do Altíssimo. Salmos 91.1. Portanto, o crente vitorioso não é aquele que sabe todas as táticas do inimigo, mas aquele que sabe o caminho de volta para o seu general, mantendo o foco inabalável em Jesus Cristo. A batalha é dele. A nossa parte é confiar e manter a comunhão, vivendo na certeza de que praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmos 91.10. A essência do seminário: não vivemos em função do inimigo. O foco deve ser Deus, não o diabo. Resume-se na reorientação fundamental da perspectiva cristã sobre o combate espiritual. O conteúdo do texto anexo, que aborda os princípios gerais da batalha, estabelece uma verdade inegociável. Antes de considerarmos qualquer estratégia contra as trevas, devemos primeiro nos voltar para a luz. A vitória não é uma questão de armamento, mas de fortalecimento. Paulo, em Efésios 6.10, ordena: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a primeira e mais importante peça, pois sem a força do general, a armadura do soldado é insuficiente. Um soldado fortalecido é aquele que compreende que a guerra é de Deus, e não nossa. 1 Samuel 17.47. Moisés compreendia essa verdade ao orar, dizendo: teus inimigos, e não meus. Esta convicção alivia a carga e garante que o nosso sucesso na batalha é a sua vitória, uma manifestação da sua superabundante graça. O texto nos ensina a colocar Satanás em seu devido lugar. Ele não é o centro da nossa atenção. Não devemos gastar nosso precioso tempo estudando suas estratégias.
O inimigo é apenas o cara cortada, um ser subordinado que só pode tocar em um filho de Deus mediante a permissão soberana do Pai, como um tutor que disciplina a criança para o amadurecimento. Em vez de focarmos nele, o nosso tempo deve ser gasto em prol do nosso general, na comunhão, intimidade, palavra e evangelismo. O verdadeiro combate para o qual o crente é convocado é o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12. Esta é a nossa parte na guerra. Lutar a batalha da fé significa confia no Senhor e faze o bem, Salmos 37,3. Fazer o bem, neste contexto, é rejeitar as mentiras, lançar fora a dúvida e buscar o fortalecimento em Deus, alimentando-se da sua verdade. É agradar-se do Senhor nas tribulações, mantendo a gratidão e a comunhão. A armadura de Deus é a provisão para o soldado que já está fortalecido na fé. Cada peça é uma ferramenta para o combate da fé. O cinto da verdade anula as mentiras, a couraça da justiça protege a fé e o amor, a sandália da paz garante o moral e a segurança, o escudo da fé nos defende dos dardos inflamados, o capacete da salvação protege a mente, mantendo a esperança certa e a espada do Espírito é o poder de ataque e defesa, liberado com fé e autoridade. Concluímos que a vitória espiritual não é um mistério, mas a consequência lógica de um relacionamento profundo e centralizado em Jesus Cristo. O poder que vence o mundo é a nossa fé, 1 João 5,4. Ao invés de fugirmos ou nos aterrorizarmos com a figura do inimigo, façamos dele a nossa morada, confiando que praga nenhuma chegará à tua tenda, Salmos 91,9, 10. A batalha é dele, e o nosso foco é o seu trono de graça. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti o resultado deste seminário sobre batalha espiritual, com o coração reorientado e a mente firmada na Tua soberana verdade. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a Ti pertence toda a guerra. Tu não és um coadjuvante em nossa vida, mas o autor, consumador e o general de todo o nosso combate. Oramos, primeiro, para que a Tua palavra se torne nosso único e mais precioso alimento diário. Que possamos nos cingir constantemente com o Teu cinto da verdade, rejeitando a dúvida e todas as mentiras que o inimigo lança em nossa mente. Que o Teu Espírito Santo nos conceda uma palavra fresca e viva, para que a espada do Espírito seja manejada com fé e eficácia, anulando todo o sofisma e destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Ti. 2 Coríntios 10,4. Pedimos, segundo, que nos fortaleças no Teu poder, conforme a Tua palavra em Efésios 6,10. Ajuda-nos a compreender que Tu és aquele que cortou a cara do diabo e que ele é menos importante do que pensamos. Que o medo de Ti, e não dele, seja o nosso primeiro princípio. Que a nossa couraça da justiça proteja o nosso coração de duvidar do Teu grande amor por nós e que o amor pelos irmãos seja guardado, pois o principal alvo do inimigo é destruir nossos relacionamentos. Oramos, terceiro, para que a Tua provisão se manifeste em nosso dia a dia. Tu nos deste armas completas, a fé, o Teu sangue, o Espírito Santo e a palavra. Que possamos exercitar o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12, mantendo o capacete da salvação em nossa cabeça, a firme esperança da glória, e o nosso escudo da fé erguido, pronto para apagar cada dardo inflamado. Pai, o nosso maior desejo é viver em função de Ti, não do inimigo. Ajuda-nos a descansar, a entregar o nosso caminho a Ti, sabendo que a responsabilidade agora é Tua, e que Tu farás sobressair a nossa justiça como o sol ao meio-dia. Salmos 37,5-6. Que possamos nos agradar de Ti, buscando a intimidade e a comunhão, pois nisto reside a nossa verdadeira vitória. Que a Tua fidelidade seja o nosso grande escudo e pavês. Salmos 91,4. Que todo o Teu povo saiba que não está sozinho, pois Tu és a rocha da nossa salvação. Confiamos que Tu completarás a boa obra que começaste em nós. Filipenses 1,6. A Ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, para sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo.